Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos lá. Olá, internautas aqui da TV 61, do Expresso 61. Eu estou aqui com o Érico Grassi. O Érico Grassi ele é irmão do Rodrigo Pilha, né, o jornalista e ativista que foi preso há cerca de 10 dias por 11 estender uma dias. faixa denunciando Bolsonaro genocida. E a situação do Rodrigo, a gente vai saber como é que está, porque existia uma expectativa de que ele fosse libertado na semana passada, na terça-feira da semana passada. Já se passou aí uma semana praticamente, e não houve essa libertação. Então, Rodrigo tornou-se o primeiro preso político da era Bolsonaro, né? E o segundo preso político depois do golpe de 16, né? Sendo que o primeiro preso político foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Érico, como é que está a situação agora do Rodrigo? Por favor, forme a gente. No momento, ele segue lá no centro de detenção provisória. A informação que eu tenho é que ele está bem, está dividindo uma cela com uma pessoa de nível superior, está tendo um cuidado um pouco especial depois que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa oficiou eles da preocupação, até porque a detenção foi uma detenção política. E eu acho importante a gente discorrer um pouco para que os internautas entendam como que uma detenção política virou uma prisão política, mas alicerciada por uma sentença absurda, né? Uma sentença absurda. Então, o Rodrigo, junto com os outros 4 ativistas, estava na esplanada. Nem foi ele, se eu não me engano, para a informação que eu tive, é que ele estava pilotando o drone, né? Fazendo o que ele costuma fazer, que é tirando imagens aéreas e tudo. Inclusive, a gente nem conseguiu ter acesso ainda, né? Por conta da prisão. E um grupo de PMs, eles já estavam se recolhendo e tudo, chegou, abordou eles, uma prática muito similar ao que acontecia né, na década de 60 e de 70, né? Emboscadinha mesmo. E aí eles, sem saber o que fazer, porque não tinha nada que cimentassem a detenção deles dentro do regime jurídico da jurisdição que eles atuam, né? Resolveram levar eles para a Polícia Federal para enquadrar eles na Lei de Segurança Nacional. Depois saiu nota do Ministério Público, todo mundo, né, bateu forte, né? Até a imprensa golpista bateu forte, né, no ocorrido, até porque não vamos esquecer que agora todo mundo está suscetível a esse tipo de arbitrariedade, inclusive a imprensa golpista, né? E aí fizeram lá um termo circunstanciado e eu cheguei a vê-lo já saindo da delegacia. Eu até falei para minha mãe, falei, ó, mãe, o Rodrigo está liberado e tal. E antes disso, a gente ficou um tempo, né? Só eu esqueci desse detalhe, que meu irmão já foi detido várias vezes, né? Não é à toa que ele é o pilha. Ah, pela Polícia do Senado, Polícia da Câmara, ele não tinha ido para a federal ainda. E a gente não sabia onde estavam eles. Ninguém sabia, a gente ficou mais de uma hora sem saber para onde tinham levado ele e os garotos, né? E só isso já foi motivo de muita ansiedade da minha parte, inclusive eu nem avisei a minha mãe enquanto eu não soube onde ele estava. Até que, enfim, encontraram eles na Polícia Federal. E aí, depois de toda essa situação, foi assinado o termo circunstanciado, o delegado entendeu que nada podia fazer contra eles, e os liberou. E é o que eu falo, eu vi num vídeo do deputado daqui, o Fábio Félix, do PSOL, ele saindo da delegacia. Mas aí é que a novela virou um outro capítulo da novela, né? Dentro lá do Departamento da Polícia Federal, você começou a vasculhar, puxar a ficha do Rodrigo e tal, e encontraram o processo de 2014, do qual ele estava no estádio, era a véspera das eleições, estava com a bandeira da Dilma, e 2 PMs foram em cima dele, dizendo que ele não podia se manifestar politicamente no estádio. Tá? E aí isso criou uma situação que foram parar na delegacia, porque ele não queria entregar a bandeira para os policiais. Esse processo andou em 2018, e ele foi condenado por desacato. Mas essa condenação, João, era uma condenação de 7 meses.
e que rendia para ele uma pena alternativa. E aí é que começou uma série de equívocos e erros por parte da justiça, por parte da defensoria e por parte até do próprio Pilha, que é muito avoado. Eu falo, meu irmão, aquilo não é uma caricatura, aquilo não é um personagem. O Pilha é aquela coisa mesmo, né, esbaforido e um pouco desorganizado com algumas coisas da vida dele. E aí ele não deve ter dado atenção devida ao processo, sabia que o processo era um processo que, né, nos países signatários da Convenção de Direitos Humanos, e como é o Brasil, desacato não é considerado crime. Então, tem até um entendimento do STJ, já da quinta turma, para que se descriminalize o desacato, porque ele fere um dos artigos, se não me engano, no 13º da Convenção Internacional de Direitos Humanos. Então, eles conseguiram achar essa pena dele por conta dessa confusão, e inclusive um processo que uma advogada amiga do meu primo entrou em contato com ele e falou, não, cara, não tem nenhum mandato para ele, não tem nada, não. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Que nos sistemas comuns, nas plataformas comuns de análise de processos, inclusive, que os advogados têm acesso, não tinha nada, entendeu? Então, os caras realmente, alguém trouxe essa informação, alguém buscou essa informação para sedimentar essa prisão, que foi uma detenção política, e agora não deixa de seguir sendo, porque até a manifestação do Ministério Público é de que ele vá para casa, né, de que ele vá para a prisão domiciliar, enquanto se discute essa confusão que se fez entre esse e até um outro processo dele. Então, e até que a gente pode ter que ouvir ele, né, porque o que ele sabe sobre esses processos, quem acompanhava, quem era o advogado. A gente teve dificuldade até de saber que processo era, porque a gente não sabia nem quem era o advogado, até a gente descobrir que foi a Defensoria Pública, esse de 2014. E é isso, virou uma novela e o Ministério Público já se manifestou desde 2 horas da tarde, sexta-feira passada, uma manifestação, desculpa, o Ministério Público exigiu um laudo do setor da Vara de Execuções Penais. Esse laudo foi elaborado, já está no posto do Ministério Público desde 2 horas da tarde de sexta-feira, e hoje o processo não andou em nada, absolutamente nada. E é que as informações que eu tenho dos advogados é que o mais difícil é esse relatório ser elaborado, e ele foi elaborado. E é isso, é uma angústia da família. A gente Né? percebe que existe uma atitude deliberada para tentar punir o Pilha, né? A gente que acompanha a luta dele, ele está sempre, ele é um grande ativista, né? Inclusive, vejo o Pilha como um exemplo de ativismo, né? Porque muita gente aí que no passado foi ativista e que poderia estar inspirando outros ativistas no momento que a gente precisa de ativistas como ele, com coragem, né, Exato. de ir para a rua, de realmente peitar esse arbítrio que a gente está vendo aí. Então, é assim, é uma atitude deliberada. E eles vão protelar, na minha opinião, a gente estava na expectativa da terça-feira passada e agora, né, eles vão protelar. Eu queria que você analisasse um pouco isso, né? Você falou... Tem duas coisas aí, né? Uma em cima do Pilha em si. O Pilha é incalável. Então, se eles estão pensando em segurar o Pilha para silenciar ele, não é, o Pilha é silenciável. Mas, a depender de como a gente vai ter que agora trabalhar esses processos, o Pilha vai estar sendo vigiado. Então, aí tem uma coisa que recai em cima dele. Agora, tem uma coisa que extrapola o Pilha, né? Que é o recado que eles estão dando para as militâncias, que isso é muito preocupante, entendeu? Quando a gente fala liberdade para o Rodrigo Pilha, não é só pelo CPF do meu irmão. É claro que nós, como familiares, estamos muito sentidos, né? Eu estou aqui tirando energia para continuar fazendo essas entrevistas. Cada entrevista eu tenho vontade de chorar no meio da entrevista, entendeu? Porque ele é um irmãozão mesmo, assim. Eu falo para as pessoas, a gente tem nessas pega para capaz de irmão, mas a gente é muito próximo, a gente se fala toda semana, a gente está o tempo inteiro se falando. A minha irmã está sofrendo muito com isso. Mas, para além disso, eu acho que o recado que eles tentam dar para a militância é essa, que eles vão para cima, entendeu? Então você tem. E o meu irmão ainda tem,
né? O privilégio de conhecer parlamentares, de ter uma rede ampliada e tal. Agora, e aquele pilinha lá na periferia, né? Que não tem um telefone de um parlamentar, que não tem uma rede de solidariedade como o Pilha tem. Aquele ali que está indignado com a avó que morreu de Covid por conta do descaso do Estado, com o pai que está passando fome, que está tendo para ir para a rua também correr risco de pegar Covid porque o Estado não dá um auxílio emergencial. Então, assim, esse cara que pode querer se revoltar contra o governo, ele vai olhar e vai ver uma figura icônica como o Pilha e falar, o cara está preso até agora por conta de absurdos, entendeu? E é isso, entendeu? Então vai para além. Então, você tem duas coisas muito sérias na prisão. Em si, que o Rodrigo vai ficar vigiado até que a gente consiga entender e desfazer esse nó jurídico, né? Que há um nó jurídico, isso que a gente tem que falar para as pessoas. A prisão hoje em si dele, ela deixou de ser política no sentido de arbitrariedade, entendeu? Claro que se você vai na origem desse mandato, ele é absurdo, entendeu? Mas a gente vai ter que desatar esse nó. E até desatar esse nó vai ser complicado. O Rodrigo vai estar sendo vigiado. O gabinete do ódio já andou atacando ele nas redes, né? Então, assim, vão ser dias ainda difíceis, mesmo quando a gente tirar ele de lá. É uma situação de intimidação mesmo, né? Claro, claro, não tenha E dúvida. aquilo que você foi colocado desde o início, né? A gente já vive num estado de De autoritário exceção. que exatamente que o guarda da esquina, né? Ele acha-se na autoridade de prender quem é contra o ditador que está aí, né? O genocida É. que está aí. E é esse guarda da esquina que hoje eu tenho mais medo, sabe? Exatamente. É claro que a gente não pode olhar para qualquer guarda da esquina e olhar, inclusive a gente tem que ter esse cuidado, nós da esquerda, a gente vai ter que precisar dialogar, inclusive com o guarda da esquina. A gente vai precisar mais cedo ou mais tarde que dialogar com esse guardião da esquina, porque subiu para a cabeça dele um micropoder que fez dele achar que ele é um juiz de um tribunal de rua, entendeu? Mas ele não percebe o que tem por trás de tudo isso daí, que no fundo, no fundo, no fundo, vai impactar no Estado por completo e que vai atingir ele também, entendeu? Então a gente vai ter que uma hora dialogar. Agora, que hoje, quem mais me dá receio, em todo o movimento que a gente está vendo hoje, essa semana, que está se fazendo entre os bolsonaristas e tudo, não é nem as Forças Armadas, não. É esse guardinha. O que aconteceu lá na Bahia me preocupou muito, porque eles fizeram uma narrativa em cima do que aconteceu com aquele soldado, e você viu isso, possibilidades de motins nas polícias militares dos estados, entendeu? Por quê? Porque o guardinha de rua foi autorizado ele a usar a arma como ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser. E ele talvez tenha gostado desse direito, entendeu? Que foi lhe dado de uma forma, né, foi verbalizada pelo presidente. Então, hoje me preocupa muito esses guardinhas que prenderam o Neybu e levaram para a Polícia Federal, esses guardinhas que fizeram manifestação em defesa, né, criticando a polícia da Bahia e querendo incitar outras PMs né, o que a Bia Kicis fez, que depois teve que apagar o seu, o seu, o seu tweet. Então, a gente hoje tem que olhar com muita cautela esse guardinha Esse guardinha, só da queria esquina. complementar também, Érico, esse guardinha que acha que tem o direito de matar, sobretudo os suspeitos de sempre, que são os pobres e negros, né? Que Exato, estão morrendo aí exato. na periferia. Exato. Mas é que tá, é você discutir, eu acho que a gente perdeu o elo com algumas categorias, sabe? A Tá? gente perdeu o elo com algumas categorias. E uma delas é esse, porque você tem que fazer que a maioria desses guardinhas de esquina, Brasília pode ser uma exceção, porque Brasília tem um concurso elitizado e um salário alto para o que se paga nas PMs por aí afora. Então, a PM de Brasília, eu não sei em números, mas não é uma PM em que a maioria é de negros, eu não saberia te dizer em números. Mas, por exemplo, quando você vai para a PM do Rio, quando você vai para a PM de alguns estados
do Nordeste, a maioria é negro. E eles estão funcionando ali, por exemplo, como capitães do mato. Então, Exatamente. ele precisa ser, a gente precisa trazer ele para uma consciência de classe de quem ele é, de fato, para a sociedade. Mas eu acho Ele quer. exatamente. Eu acho que você tocou no ponto, não querendo desviar do assunto, mas você tocou no ponto importante do papel da esquerda de perder esse elo com alguns setores. E a gente está numa pandemia, eu lembro que eu acompanhei muito bem a discussão do SUS lá na década de 80, e que você tinha uma mobilização da classe médica progressista, você tinha as entidades médicas que eram não vou nem falar de esquerda, mas com uma postura democrática, humanista, né? E hoje você vê a classe médica, esse horror que tá aí, né? Não estou dizendo aquele médico que está lá na ponta, trabalhando para salvar vidas. Eu estou dizendo a elite que dirige esses médicos, essas entidades. CFM é um horror, né? Os vários conselhos regionais são terrivelmente reacionários. Estava conversando hoje com a minha companheira sobre isso, sabe? A quantidade de médicos negacionistas. Nós temos médicos negacionistas, assim. Estão É um negando, negócio, estão negando a vida, né? é um negócio, é um negócio inacreditável, sabe? E aí eu falo que a elite no mundo inteiro ela é perversa, mas a do Brasil eu acho que ela é ao cubo. E aí o que eu percebo é que alguns profissionais, né? E não vou longe não, servidor público, tá? Alguns profissionais quando conseguem chegar perto da elite, compram o discurso da elite, Compra. porque eles acham que eles. Então, assim, o servidor público aqui no DF, cara, eu me arrisco a dizer que os servidores públicos que a gente chama os de sangue azul, os de típico de carreira, votaram em peso em Bolsonaro. Votaram. E votaram em Amoedo no primeiro turno e depois votaram em Bolsonaro. Então você vai tentar entender o que faz na cabeça deles. E aí é aquela coisa. O cara começa a frequentar um iate clube, porque tem um salário bom, porque foi feito reestruturação de carreira no governo de Lula. Aí começa a ganhar seus 20 mil, compra um título no Yacht Clube, aí senta para para almoçar, aí tem um cara rico do lado dele que começa a vomitar coisa contra a esquerda, ele quer, né, socializar, quer tomar os champanhe junto com ele ali, e compra o discurso e começa a participar daquilo. E os médicos acham que a mesma coisa aconteceu. E aí, a gota d'água para eles foi o quê? O mais médicos. Aí você mexeu na reserva de mercado. Aí os médicos que já conviviam com uma elite, que já, né, respiravam aquela coisa, que já tinham tudo para comprar um discurso da elite, mesmo sabendo que é o SUS, mesmo entendendo que é o SUS, observe, quando veio mais médico, fraturou e você teve a classe médica toda caindo para votar em Bolsonaro. E agora eles estão com orgulho, sei lá o que é isso, eles não conseguem largar isso. É. Mas Entendeu? a gente não vai muito longe, não, né? Eu vou falar dos jornalistas, a minha categoria, né? Que principalmente os que cobrem a Praça dos Três Poderes, que pensam que são poder também, né? E Mas aconteceu isso na classe jornalista. Eu tenho meu tio foi jornalista desses assim, super renomados. E exatamente o que aconteceu, que eu estou falando dos servidores públicos, que agora estão caindo na real, alguns médicos que vão cair na real, vão entender o que está acontecendo, aconteceu com os jornalistas. Os jornalistas foram importantíssimos para a redemocratização. Os jornalistas eles foram a ponta de lança nas diretas já. Então, assim, a importância dos jornalistas para virar essa página da democracia foi muito grande. E aí, a carteirinha de jornalista abria muita porta. A carteirinha de jornalista colocava ele em muito lugar. Ser jornalista, ali para o final da década de 80, pô, era status, era muito status. Meu tio ganhava um salário na Gazeta Mercantil, só que aí eles começaram a frequentar esses salões, começaram a ir no Piantela, para quem não sabe, aqui em Brasília, o falar Piantela é... assim, tela, a, Exa porque eu costumo dizer que as decisões em Brasília elas não ocorrem só na Praça dos Três Poderes, mas elas ocorrem nos restaurantes da Asa Sul, né? Da Asa Sul. exato, Vou exato. falar em E aí, questão do jornalismo, o filho é jornalista
E, na verdade, o nome dele também é Rodrigo Graça, como o seu, e tem um outro sobrenome também, né? Mas o Pilha, só para a gente informar, para quem não sabe, é por conta do site dele, do blog, né? Do Botando É, Pilha, né? botando pilha. O Botando pilha veio da época de faculdade dele, quando ele fez educação física na UNB. E ele já entrou no movimento estudantil e ele era pilhado, né? Então era pilhado, ele era pilhado. E aí o pilhado virou Pilha. pilha. E aí virou pilha. E aí, quando ele criou o blog dele no Facebook, botando pilha, né? Botando pilha, ele fez as atividades. Que eu falo, meu irmão é um dos maiores ativistas de esquerda aqui do DF. Né? Posso garantir, assim, não digo o maior militante, mas pelo menos o maior ativista de atos, né? Atos memoráveis, né? Dentro do Senado, com a Luiz Nunes, Ou quando lá, ele Nunes, peitou o Joaquim Barbosa, né? o Sarney, eles entraram escondido com os cartolina e montaram as caixas de pizza dentro do Congresso e fizeram um ato quando, né, não me lembro exato qual foi. Isso ele era moleque. E aí entrou com os meninos, cada um com uma letra, fora Sarney. Se jogar na internet, você encontra. Então, assim, foi uma figura. E aí ficou o Pilha, né? Virou o Rodrigo Pilha. Na verdade, às vezes eu acho que agora que o pessoal está falando mais Rodrigo, que era só Pilha, né? É, E aí, como eu chamo ele de Rodrigo, Pilha. Está meio que travando aqui. Você está me ouvindo aí? deu uma travadinha aqui também. Não, deu uma travadinha, mas Deu uma, deu chegou. uma, deu uma travadinha aqui. Não sei o que está acontecendo. Mas é isso, não vejo a hora da gente ter o Pilha aí de volta. Vamos ter que lidar aí com essa situação jurídica, de desfazer esse nó aí que tá. Mas, assim, nossa ansiedade, a nossa angústia pelo menos, que ele vá para casa, sabe? Com Então, certeza. isso aí é que tem tirado bastante nosso sossego aí. Mas eu sempre, e aqui não vai ser diferente, sempre destaco que uma das coisas mais legais disso que a gente está vivendo aqui então, mensagem